Olá, bom dia. Eu sou Marcos Pires, sou professor efetivo da rede municipal do município de Bela Cruz. Ah, Como vocês podem ver, eu sou graduado em língua portuguesa e língua inglesa pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho 3 especializações, mas, querido aluno, querida aluna, se vocês quiserem me conhecer um pouco melhor, vocês podem acessar esse link aqui abaixo, tá? Vocês vão entrar na plataforma Lattes e lá vocês vão encontrar o meu currículo, tá certo? Vocês poderão ver todos os cursos que eu já fiz, poderão ver os eventos que eu participei, os eventos que eu organizei, assim como os artigos que eu já publiquei. É muito importante você, aluno, você, aluna, conhecer um pouco da vida acadêmica do seu professor, right? Bom, gente, nós hoje vamos iniciar o estudo de uma língua extremamente importante nos dias atuais, né? Uma língua considerada internacional, tá certo? Dear students, welcome. Introduction to Study of English. Introdução ao estudo de inglês. Tá certo? Como eu sou professor também de língua inglesa, eu vou gravar algumas videoaulas, tá? E direcionar para vocês. Vão ser aulas bem simples, de uma maneira bem didática, para que vocês possam entender com muita facilidade, tá? A língua inglesa, que é uma língua, se comparada ao português, é uma língua muito mais simples, tá certo? Então, aqui eu coloquei as duas bandeiras, né? Ah, Essa aqui é a bandeira do Reino Unido, tá certo? Que, que é a origem da língua inglesa, tá? Onde vivem os anglo-saxões, tá certo? E essa é a bandeira dos Estados Unidos, ex-colônia da Inglaterra, ah, hoje a maior potência econômica e militar do planeta, tá? Se a gente comparar o inglês falado nesses dois países, nós vamos perceber uma pequena diferença com relação à pronúncia, o que é natural. Assim como acontece na língua portuguesa, falada em Portugal e falada no Brasil, tá? No decorrer das aulas, eu vou mostrar a diferença da pronúncia de algumas palavras nos dois países. Eu, particularmente, gosto mais do inglês americano, que ele é mais solto, ele é mais gostoso de se pronunciar. Ok, my students, to be go on. Aqui, nós vamos iniciar fazendo uma pergunta, né? A pergunta que não quer calar, a pergunta que todos os alunos fazem, né? Todos os alunos brasileiros, tá certo? Que infelizmente a maioria não vê importância no aprendizado da língua inglesa. E hoje nós vamos quebrar isso, nós vamos desmistificar isso, tá certo? Então, a pergunta é a seguinte: Why learn English? Vou repetir. Why learn English? Por que aprender inglês? Qual a importância do inglês? Né? Para que é que eu quero inglês se eu não vou arredar o pé daqui, da minha casa, da minha cidade ou coisa do tipo? Então eu trouxe esse texto para fundamentar melhor a minha fala e a partir de então a gente discutir um pouco mais sobre essa questão, tá? No momento eu quero que vocês me ouçam, tá? Let's listen for, ok? Ok, class, ok, students, pay attention, ok? Então, English in international language, because
English is the most important international language in the world. Some facts prove that. English is the international language of air, sea, and space travel, computing, pop music, politics, diplomacy, academy, scientific, medicine, sports, TV, and films. The world today is a very small place. Communication and information are extremely quick. Think about that place, pay TV, artificial intelligence, electronic games, etc. Because of this, we need a common language, and this language is English. Então vocês ouviram a pronúncia em inglês do texto. Quero deixar claro que a minha pronúncia não é uma pronúncia genuína, uma pronúncia de quem nasceu falando inglês, é uma pronúncia aproximada, tá? Isso é natural, acontece com todos aqueles que estão aprendendo uma segunda língua, estão aprendendo uma língua estrangeira. Os americanos, quando aprendem a falar português, mesmo falando bem o português, tem palavras que eles não conseguem pronunciar bem, né? Por exemplo, um americano vai na padaria e diz: eu quero 2 pau, tá? Isso é natural. Com o tempo, o aparelho fonador vai se adequando às aos novos sons, às novas pronúncias, tá certo? Pergunte ao seu professor de ciências, né, quais são os órgãos que compõem o aparelho fonador. É importante você saber quais são os órgãos por onde o ar passa na hora que estamos falando, tá? Então, o que é que o texto diz a respeito do inglês, né? O texto iniciou com uma pergunta, né? Por que aprender inglês? E o título do texto tá bem claro, né? Inglês, uma língua internacional, tá certo? Então, o texto diz que o inglês é a língua internacional mais importante do mundo, tá? Alguns fatos provam, né, que o inglês é a língua internacional das viagens aéreas, marítimas e até espaciais, da computação, da música popular, da política, da diplomacia, academia, ciência, medicina, esportes, TV e cinema. O texto diz que o mundo hoje é um lugar muito pequeno, né? Comunicação e informação estão extremamente rápidas, e aqui nos convida a pensar nos aviões a jato, nas TVs por assinatura, inteligência artificial, jogos eletrônicos e por aí vai, etc. E por que disso, né? Porque nós precisamos de uma língua comum, né? Nós precisamos de uma língua comum. E o texto diz que essa língua é o inglês, tá? Que essa língua é o inglês. Esse texto ele foi adaptado, né, de um livro didático do ensino médio, né? Que eu também já dei aulas de inglês no ensino médio. Então eu trouxe esse texto como introdução ao ensino da língua inglesa, tá certo? Bom, aqui eu quero fazer algumas provocações a respeito do aprendizado, né, de uma língua estrangeira, o aprendizado, no caso aqui, da língua inglesa. É comum a gente ouvir dos nossos alunos que é comum a gente ouvir dos nossos alunos o seguinte: é comum a gente ouvir dos nossos alunos eles ignorarem, né, a língua inglesa, achando que não tem importância, que eles não vão arredar o pé de onde eles moram, uma coisa e outra, né? Mas eles estão enganados,
tá? Se você já pensou assim, você está enganado. Eu vou dizer por quê. Não precisa a gente sair de onde nós moramos para nos relacionarmos com a língua inglesa. O inglês ele está pertinho da gente, na nossa casa, tá certo? Bom, imagine a quantidade de produtos que você usa, que você consome, que os rótulos estão em inglês. Produtos de higiene pessoal, por exemplo, produtos de limpeza, eletrônicos, tá? Manual de instruções, tá certo? Outro exemplo, a questão da internet, a linguagem da informática, né? Windows, upload, download, e-mail. Você acha que essas palavras são em português? De tanta gente utilizar, elas já se tornaram comuns, mas são palavras de origem inglesa, tá? Por exemplo, as TVs por assinatura, tá? Os melhores filmes, as melhores séries, você encontra, né? O áudio em inglês, tá? Jogos, quem não gosta de jogos, né? Jogos eletrônicos, o Fortnite, o Free Fire, o Street Fighter, tá? E por aí vai. Então, eu estou provando através desses exemplos que não precisa você sair de casa para você estar em contato com a língua inglesa, tá certo? A gente precisa deixar de pensar pequeno. É necessário e é extremamente importante aprender uma língua estrangeira, tá? E a língua mais falada, a língua internacional, né? O inglês. Se você falar inglês, você se comunica com o mundo inteiro. Você pode estar no Japão, né? E lá, se você souber inglês, você vai se comunicar muito bem com as pessoas de lá, tá certo? E assim, para a gente aprofundar um pouco, tá? Na importância do aprendizado da língua inglesa, eu preparei aqui algumas atividades, tá certo? Essas atividades são quatro questões, cada uma direcionada a uma turma, tá? O sexto ano vai fazer uma pesquisa, tá? Em casa, sobre os rótulos de produtos em inglês consumidos e usados pela família, tá? O sexto ano vai fazer essa pesquisa na sua própria casa, tá certo? E aí você vai relacionar esses rótulos por categoria, por exemplo, produtos de higiene pessoal, 2 pontos. Aí você vai enumerando, né? Sabonete Dove, por exemplo, shampoo Head and Shoulder, por exemplo, e por aí vai, tá? Produtos de limpeza também, alimentos, né? Doces, biscoitos, etc, etc, tá certo? Sem falar no material, no manual de instruções, enfim. Dentro da sua casa você vai se encontrar a língua inglesa presente, né, na sua residência. Eu não tenho nem dúvida quanto a isso, ok? O sétimo ano vai fazer uma entrevista com 3 profissionais de diferentes áreas. E vocês vão perguntar, né? Se esse profissional acha importante se aprender, né, a língua inglesa, né? Qual a importância do inglês para ele? Qual a importância de se aprender inglês hoje em dia? Ok? E aí vocês vão anotar o nome do entrevistado, a profissão dele e a fala dele. Escrevam exatamente como ele falou. Não mudem, né, a fala do entrevistado. Não se mexe na fala do entrevistado. Se registra exatamente como ele falou, tá certo? O sétimo ano. Já o oitavo ano vai relacionar todos os países que têm a língua inglesa como idioma oficial. São dezenas de países. Pesquisem com calma os países
cujo idioma oficial é o inglês, tá? E já coloquem em ordem alfabética, tá certo? Já anotem isso, já colocando em ordem alfabética, que é para poder deixar mais organizado. Já o nono ano vai fazer uma pesquisa sobre as origens da língua inglesa, tá certo? Assim, aqui eu coloquei uma pergunta provocativa, né? Existe algum parentesco entre a língua portuguesa e a língua inglesa, né? E aí vocês vão descobrir isso, pesquisando a origem da língua inglesa, né? Vocês vão fazer essa pesquisa em, no mínimo, 3 fontes diferentes, tá? Pode ser, você vai encontrar isso com mais facilidade na internet, mas pelo menos procurem 3 sites diferentes, tá certo? E aí vocês vão anotar os pontos em comum e vão transformar isso em um texto, ok? Depois vocês vão ter que anotar a fonte dos sites que vocês pesquisaram. Ok, gente? Então, e assim, acredito que essas atividades, elas sejam, digamos assim, execuíveis, né? No sentido de serem, de fato, executadas, tá? Vocês vão pedir ajuda aos professores de vocês, tá certo? O professor ele vai fazer as adaptações. Se o contexto não for favorável a essas pesquisas, ele pode trocar de opção, né? Todo mundo faz só uma questão, ou enfim, o professor pode redirecionar essas questões, dependendo do contexto de cada escola, né? E aí, assim, também o professor pode pedir que cada turma responda às quatro questões. Isso vai trazer um certo aprofundamento, né, nessa primeira introdução ao ensino do idioma. E é isso, meus queridos. Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós já vamos entrar, de fato, né, na língua propriamente dita, na estrutura da língua. Vamos adotar o livro didático, o livro que vocês têm, tá certo? E aí eu vou usar outras fontes também para poder deixar as atividades mais gostosas de se fazer. Numa língua estrangeira, a gente precisa trabalhar as 4 habilidades da língua, né? Que é a fala, a escrita, leitura, tá? E a questão da audição, né? É importante você educar o seu ouvido para ouvir bem a pronúncia de cada palavra, tá certo? Então, é isso. Boa pesquisa, tá? Façam conforme as orientações, que eu acredito que vocês não terão mais nenhuma dúvida da importância da língua inglesa para as nossas vidas, ok? Bye bye, see you later.